tem toda uma orientação de especialistas, né, sobre o manuseio desse produto, que é considerado perigoso, enfim. O que diz os especialistas sobre isso? É recomendável fazer isso, não é? Pois é, Marcos, esse é um assunto muito importante. Nós vamos, inclusive, agora trazer para o pessoal que está assistindo o JA. A orientação é não fazer esse tipo de manuseio, né, justamente pelos riscos. Nós tivemos o caso desse homem de 32 anos aqui em Joinville, e a orientação é justamente pela pressão. Olha só, a pressão do gás GNV é de 220, em diferença já para o gás de cozinha, é de 8, ou seja, a pressão é muito grande. Justamente por isso que não é recomendado fazer esse tipo de procedimento. Mas nós vamos conversar agora com uma pessoa que entende do assunto, que é o Eduardo. Ele vai poder explicar para a gente quais são os riscos, né, quando a pessoa executa esse tipo de operação, o que ela pode, né, correr durante esse procedimento. Eduardo, muito bom dia para você, boa tarde para você. Explica para a gente, quando a pessoa faz esse tipo de procedimento, quais são os riscos que ela está correndo? Então, Guilherme, na verdade o propósito de utilização ele é completamente distinto, né? Nós temos aqui algo muito evidente, né? No caso ali do botijão utilizado, ele era um botijão para GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, enquanto que a transferência ela estava sendo para um cilindro de gás natural veicular. Nós temos ali muito claro, ali, se vocês observarem a questão do botijão de gás, ele tem um ponto de solda no meio, que justamente é o ponto frágil onde ocorreu esse sinistro, né? E como você mesmo relatou, nós temos uma diferença de pressão e, portanto, de energia muito grande. Um deles, nós temos uma pressão de 220 bar, que é no caso do GNV, enquanto o outro nós temos 8 bar de pressão. Então, quando houve essa transferência, pela característica, nós temos também a questão do botijão de GLP, uma espessura de 3 milímetros aproximadamente, enquanto o outro é 10 milímetros. A questão construtiva também, né? Como nós mencionamos, tem um ponto de solda, enquanto o outro é uma construção inteiriça, né? Então, ele não é fabricado para esse tipo de finalidade. Além disso, a gente percebe que o botijão ele tem algumas orientações, né, lá, justamente para facilitar o manuseio, mas é importante destacar que esse manuseio tem que ser feito por uma pessoa que entende da área, é isso? Exatamente. Tanto a inspeção desse tipo de veículo, ele é realizado como num organismo de inspeção como esse, né, acreditado pelo Inmetro, e a instalação, ou o manuseio, ou o reparo, ou até mesmo a desinstalação, ela só pode ser promovida por empresas credenciadas pelo Inmetro e homologadas para prestar esse tipo de serviço. Eduardo, você que trabalha nesse ramo, vocês já tinham ouvido falar em algum caso desse tipo que aconteceu com um homem de 32 anos na sexta-feira ou não? Nos últimos 15 anos nós não havíamos mais relatos, né? Antes sim havia, até porque não havia uma legislação muito clara a respeito do GNV. Hoje em dia não havíamos mais esse relato justamente porque o cilindro apresenta essas informações e durante a inspeção que é realizada nessas empresas credenciadas pelo Inmetro, constantemente há esclarecimento do que pode e o que não pode ser feito. Além disso, a instalação desses equipamentos, eles precisam ser feitos em uma loja especializada, é isso? Exatamente. Precisa ser numa loja especializada e é importante que se diga que esse veículo ele passa por inspeções anuais. E, portanto, é importante que se relate também, né, apesar de ter tido essa ocorrência, a frota do GNV é a frota mais segura hoje em dia a transitar no país, justamente por passar por essas inspeções e manutenções anuais. Eduardo, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no JA. Ele que explicou para a gente, né, Marcos, os riscos que as pessoas correm quando elas fazem esse tipo de manobra, esse tipo de manuseio nesses botijões, já que tem diferença, né, de pressão de 220 para um que é de 8. Então, assim, é algo muito sério que as pessoas precisam prestar atenção. E aquilo, né, talvez o barato, talvez se torne caro, né? Infelizmente aconteceu esse acidente com o homem de 32 anos na sexta-feira, Marcos. A investigação vai apontar o que de fato aconteceu, né, Guilherme? Mas, né, recebendo todos os detalhes deste caso, a gente já percebeu que essa conta não fecha, né? São recipientes diferentes e, como disse o especialista, né, na dúvida tem que contratar um profissional capacitado mesmo para fazer todo esse trabalho. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações ao vivo no JA.